Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui nessa manhã de segunda-feira. Estamos iniciando mais um SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis de uma forma diferente. Sim. Ellen, porque eu voltei. Tu voltou, exato? Após 2 longas semanas de férias, Exato. eu voltei. Eu trouxe alguém comigo. Trouxe a chuva? Trouxe a chuva, trouxe o friozinho. Porque o inverno começou ontem também, você sabia? Pois é. Bom, né? Pois é. Amanhã marca 0 graus aqui, tu já viu? Sério? Uhum. Em Blumenau? Uhum. Caramba, De não acordo sabia. com o meu celular. Com o teu celular. A gente tem que dar uma olhada depois de falar com o pessoal do... Como é que é aquele cara que fala sobre o Coutinho, Ronaldo Coutinho daí, no caso. Muito bom. Pessoal, voltei. Estava com saudade de vocês, saudade de conversar com vocês, de estar aqui com essa galera, com essa bancada animada, trazendo informações importantes, relevantes, para o dia a dia do escritório contábil, para o dia a dia do nosso contador, de você, contabilidade, cliente SCI, e você também que não é contador, que também não é cliente SCI, mas pode se tornar logo, logo, está aqui com a gente todos os dias. 8h15 da manhã é o nosso horário de estar aqui fazendo esse podcast, trazendo informações para vocês. Então, além de informações, a gente traz aqui um cafezinho, uma água, especialistas na área, né? A gente traz aqui novidades, informações, conteúdo bem relevante para o dia a dia aí, no caso do contador, tá certo? E notícias aí que a gente vê acontecendo no mundo da contabilidade, no caso, no mundo todo aí da contabilidade. E a gente traz aqui para vocês também notícias resumidas, notícias objetivas e também bem claras e precisas para o dia a dia do escritório contábil. Hoje a gente vai falar sobre DIMI anual, isso mesmo. De uma forma dinâmica, diferente. Sim. Com convidadas especiais. Exato. Que estão com a gente aqui toda semana. Praticamente toda semana, né? Mas a gente já vai falar sobre elas, porque antes disso, a gente tem agora, pessoal, as nossas notícias do SCI Talks, né? Que acontece todos os dias. Após aqui a nossa apresentação, nosso bate-papo aqui, no meio do SCI Talks, a gente tem as notícias. Com ela, que eu trouxe ela de volta. Ela falou, me trouxesse de volta depois que tu voltou de férias. Ela falou dessa forma. Eu falei, trouxe de volta, tá? E Kaylee, a nossa âncora 1, e o Elton, o nosso âncora 2, neste momento. Bom dia! Está começando mais uma edição do SCI Talks, o seu telejornal com as principais notícias do mundo contábil, fiscal e empresarial. Eu sou a Kaylee. E eu sou o Elton. No destaque de hoje, a criação da natureza jurídica do Comitê Gestor do IBS, o Programa de Autorregularização da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, uma importante decisão do STJ sobre honorários e transações tributárias e o lançamento do destinômetro pelo CFC para incentivar doações sociais. Vamos às notícias. Ato declaratório executivo cria a natureza jurídica do Comitê Gestor do IBS. O Ato Declaratório Executivo COCAD, número 12/2025, publicado no Diário Oficial da União em 12 de junho, instituiu a natureza jurídica do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o CGBIS. Essa entidade foi criada após a substituição dos tributos ISS e ICMS pelo novo Imposto sobre Bens e Serviços, de competência compartilhada entre estados, municípios e o Distrito Federal. O CGBIS é um órgão público autônomo, colegiado sobre o regime especial, com uma independência técnica, administrativa e financeira. Seu objetivo é coordenar a implementação e a gestão do novo Sistema Tributário Nacional, incluindo arrecadação, compensações, fiscalização, contencioso administrativo e a edição de regulamentos unificados. A presidência do comitê será alterada a cada 2 anos entre estados e municípios, e as decisões exigirão maioria absoluta de votos de 2 grupos. O CGBIS representa uma inovação na governança tributária brasileira, promovendo gestão coordenada, eficiência e equidade na arrecadação, e segurança jurídica e estabilidade no novo modelo fiscal. Receita Estadual do Rio Grande do Sul lança programa de autorregularização para empresas do Simples Nacional. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, por meio da Receita Estadual, lançou um programa de autorregularização voltado ao contribuinte do Simples Nacional, que apresentaram divergências na apuração do ICMS no sistema PG-10D. Estima-se que os valores não recolhidos ultrapassem 5,2 milhões.
O prazo para a autorregularização vai até 18 de julho de 2025 e o objetivo é permitir que as empresas corrijam voluntariamente seus erros nas declarações, evitando fiscalizações e autuações futuras. A medida integra o projeto de Receita 2030+, que visa estimular a conformidade tributária com ações educativas e não repressivas. A autorregularização representa uma oportunidade estratégica para empresas do Simples Nacional se manterem em conformidade e evitarem penalidades mais severas. A atenção ao prazo e às orientações da Receita é fundamental para preservar os benefícios do regime simplificado. STJ decide que empresa não deve pagar honorários à Fazenda após aderir transação tributária. A primeira turma do Superior Tribunal da Justiça decidiu que empresas que desistem de ações judiciais para aderir à transação tributária não precisam pagar honorários de sucumbência à Fazenda Nacional. A decisão foi por 3-2. Segundo os ministros, como renúncia ao direito é exigência legal para aderir ao acordo e não há previsão de honorários na legislação da transação, a cobrança violaria o caráter consensual e de concessão mútua desses programas. O caso envolveria adesão à transação da Portaria 14.402 de 2020, voltada a contribuintes afetados pela pandemia. CFC lança destinômetro para incentivar doações do imposto de renda a fundos sociais. O Conselho Federal de Contabilidade lançou o Destinômetro, uma plataforma que mostra em tempo real os valores doados por pessoas físicas aos fundos da criança e do adolescente e da pessoa idosa, por meio da declaração do imposto de renda. O objetivo é aumentar a destinação de até 6% do IRPF devido a projetos sociais ao longo do ano, e não apenas no período da declaração. A ferramenta é resultado da parceria com a Receita Federal e outros órgãos, e busca aumentar a transparência e a conscientização sobre o baixo uso desse benefício fiscal. Em 2023, dos 14 bilhões de reais possíveis, apenas 414 milhões foram destinados. É importante lembrar que durante a declaração de março a maio é possível doar 3% ao FDCA e 3% ao FPI. Fora desse período, ainda é possível doar 6% diretamente aos fundos com recibo e registro na DBF. O CFC espera o destinômetro ajude a mobilizar a sociedade e valorize o papel da sociedade, o papel social da contabilidade. Essas foram as principais notícias desta edição da SC Talks. Fique atento às movimentações jurídicas e fiscais que impactam o dia a dia dos profissionais de contabilidade. Agradecemos a sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau. Sensacional, sensacional. Sempre aqui, às 8h15 da manhã, a gente tem essas notícias com informações bem relevantes e precisas para o dia a dia do nosso contador, para o nosso escritório contábil aí, vocês estarem cientes de tudo que está acontecendo no mundo contábil. Obrigado, Ekeili, obrigado, Elton, pelo bate-papo aqui, pelas informações, importantíssimo. Bom ter vocês aqui com a gente no dia de hoje. Pessoal, então vamos falar sobre DIME anual, Exato. né, dona Ellen? A gente trouxe duas convidadas aqui especiais, como a gente sempre fala, a gente nunca tá sozinho, né? Temos elas aqui na bancada novamente. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom dia, bom dia. Tudo certinho. Tranquilas? Frio. Friozinho hoje, né? Friozinho. Chuva, frio, trânsito, aquela correria. Cheguei aqui 7h10 da manhã hoje, pra não pegar trânsito. Chegou cedo, né? Cheguei cedo, tá? Bati o ponto 7h55. Eu cheguei, era 10 fiquei para aqui 7. bem de boa, fiz o cafezinho 10 para com... 7. 10 para 7? Pô, se eu cheguei cedo, ela chegou muito mais cedo ainda. Eu saí de casa 7h10. Não, 6h10 eu saí de casa. 6h10. E levei uns 40 minutos para fazer, sei lá, 3 km, não é isso? Aí eu complicado. faço 24 quilômetros, né? É distante, né? Mas é importante. Que bom que você chegou a tempo, né? Você chegar a tempo pra gente poder Não fazer esse posso bate-papo. deixar de vir, né? Não, tá marcado, né? Tá registrado, tem que vir. Tem que Toda vir. segunda eu tô aqui. De boa. Que bom. Bom ter vocês aqui com a gente. Obrigado, né, por estarem participando. É importante esse bate-papo e a gente trazer conteúdos aí para os nossos clientes nesse momento, beleza? E eu já começo, né? O tema é DIME anual, o que você precisa saber. E aí vem a pergunta de um cara do comercial, né? Exato. E eu pergunto o seguinte: o que é a DIME
anual. Ela é declaração do ICMS, movimento econômico. Ela é uma obrigação acessória exigida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Ela reúne as informações tanto fiscais quanto o movimento econômico. Isso para a questão de controle, fiscalização. É isso mesmo. E é bom a gente deixar claro ali que essa parte da DIME anual ela acaba sendo só para o estado de Santa Catarina. Certo. Então, os demais estados não têm essa obrigação de mandar a DIME anual, né? A DIME em si é a apuração do nosso imposto de ICMS do estado de Santa Catarina. Santa Catarina. Isso. Aí, não satisfeito mensal, o governo criou o anual. Entendi. Sim. Aí todo ano tem que fazer isso. Todo ano, isso. Essa declaração, no caso. Isso, essa declaração a mais. Então, digamos assim, em julho, quando eu vou mandar as informações de junho, né? Ele abre quadros a mais, que a gente vai estar comentando, para eu entregar essa informação anual, para ele ver se tudo que eu mandei ano passado fechou. Se eu não mexi, se eu não alterei nada. Certo. Mas pode ter alterações, no caso. Se tiver essas alterações aí. Se o cliente retificou, sim, né? Daí espera que se ele alterou, ele tenha retificado a mensal, daí tá tudo certo. Certo. Tá, entendi. Eu posso declarar de forma errada ou equivocada? Pode. E aí ocorre essa... Tipo, ficou alguma nota, sem... Ou tu não destacou a tributação ICMS quando aquela nota estava incidindo ali o ICMS. Certo. Aí tu pode retificar, né? No caso. São empresas que fazem essa declaração, no caso. Exato. Essa retificação era de 1 ano. Ano. Passou de 1 ano, ela já não tem como retificar mais. Certo. Aí só direto com o governo mesmo entrar em contato com eles para verificar o porquê. Entendi. E como fazer. Exato. Daí o governo vai dar essa orientação, no caso, após 1 ano, no caso, né? Se for retificar isso, após 1 ano. Aí o cliente tem que entrar não em contato conosco, porque daí não cabe a nós, e sim com o CEF de Santa Catarina para ver como proceder. É sempre bom estar atento antes de entregar, conferir, tá tudo certinho, não faltou nada. Claro, se precisar tem como retificar, mas poupar o tempo, né? Poupar tempo, exato. Poupar incômodo com o governo, né? Mas são todas as empresas que precisam declarar isso? Fazer a entrega da DIME? Ou, tipo, são alguns setores? Desde que tu tenha a inscrição estadual, tá. Então que tu tenha a obrigação de mandar a tua DIME, ele que tu já manda o ICMS, tu tem que mandar a DIME anual. Entendi. Isso às vezes pode ser por causa de substituição tributária, às vezes eu não tenho ICMS, mas eu tenho substituição tributária, então eu vou ter que estar mandando também. Que entrega chia, né? Isso. Aí a única questão que pode interferir é, digamos assim, que a gente sempre fala para o cliente ficar atento, porque às vezes eu posso ser do regime do Simples Nacional e ter a obrigação de mandar DIME, porque eu desenquadrei meu ICMS de mandar no PGDAS. Ou eu posso ser do presumido, eu posso ser do real e ter algumas situações específicas, né? Certo. Algum regime, né? Algo detalhado diferente. Sim. Dessa forma. Dessa forma. As contribuições, tá. Isso. Tipo, tu falou sobre a questão da DIME anual e a DIME mensal. Isso. Existe diferença entre elas? Neste caso? Sim. Porque a DIME mensal, ela já tem seus quadros já abertos para entrega, né? Que é o quadro 00, 01, 02, e 03, 04, o 10, 11, 12, 13. São vários. São vários quadros. 14 de Então, assim, a DIME anual, ela vai abrir quadros específicos, que é de 81 a 94. É de 80 a 94. Isso. Elas vão abrir só quando é a DIME anual, no mês 6. E daí uma das diferenças entre DIME anual e DIME mensal é que entra um pouco do contábil também, né? Da preparação do contábil na DIME anual. Então, puxando um pouquinho para o sistema, hoje a gente tem a preparação lá no módulo contábil. Então, a preparação é por plano de contas, que é aquela facilidade que a gente tem se tiver mais de uma empresa que tem o mesmo plano de contas e entrega de anual, vai utilizar aquela mesma preparação, não preciso preparar uma por empresa. Né? Isso já ajuda. Isso. E tem aqueles clientes que falam que não, por algum motivo não tem a contabilidade ali. Então, para facilitar para eles, a gente tem no módulo fiscal também uma parte que ele pode lançar manualmente os valores de cada quadro. Certo. Para quando ele apurar, ter as informações dele ali também. Isso mesmo. E daí, por exemplo, no mensal, o governo também vai confrontando com o SPED ICMS, né? Isso, a DIME aqui de Santa Catarina está confrontando já no 1900 o crédito presumido, que é uma parte de teste, para daqui a pouco a DIME morrer, digamos assim, e a gente ficar só com uma declaração do SPED fiscal, né? Certo. Aí a gente não sabe ainda se a DIME,
morrendo a DIME, se morre a DIME anual. Esperamos que sim, porque uma contempla a outra ali, né? Mas eu acho que a principal diferença seria esses quadros a mais que você tem que mandar. Ali do quadro 80 são para as empresas com atividade, e os 90 são se eu finalizei a atividade da minha empresa. Aí abre os quadros 90 para a gente ter que declarar. Entendi. Como, finalizei a atividade, encerrei a atividade, né? Tem até voltando até para do sistema, né? Na linha visual, a gente tem como exportar a informação do contábil, a preparação dela de contas, e ela exporta para o Visual Supremo. De lá ele tem que importar para dentro do Suprema, para depois exportar o arquivo. Tem esse detalhe, tem essa diferença a mais, também, né? No caso. Para a gente poder dar dica para os nossos contadores aqui, no caso, né? Em questão de prazo de entrega dessas declarações, né? Dessa declaração, no caso, e também na questão de penalidades. Né? O que a gente podia dar de orientação para eles aí nessa questão? Bom, de prazo, eles vão ter até dia 10 do mês que vem, né? De julho. Mês 7. Mês 7, porque daí tu manda o mês 6, né? Então, até dia 10. Claro que tem empresas que têm benefício e tem datas prorrogadas, né? Porque são prorrogadores e o governo vai postergando. Então, na data da tua mensal, tu vai mandar as informações anuais. Sim. Então, tem que ficar atento, porque tem que preparar o plano de contas ali. Eu tenho que preparar todo o meu plano de contas? Não, tu vai preparar ali o ativo para o quadro 81, o passivo para o quadro 82, o 83 para despesa e o 84 para o resultado em si ali, né? Algumas preparações, então. Algumas preparações, isso. Aí você não precisa preparar todo o grupo de contas. Por exemplo, no ativo tu prepara as disponibilidades. Então, tem algumas contas certinhas ali. No entanto, que ele é separado por colunas. Então, não é pegar a primeira coluna e preparar tudo ativo. Não. A primeira coluna é do ativo, que deve ter os quadros em cima, isso tanto para o visual, no visual único, né? Sim. Então, tu vai preparando por colunas o que compete a cada quadro. E é muito importante que essa preparação ali, ela tem que fechar com o balancete. Se não fechar com o balancete, não vai fechar na tua DIME. Vai dar problema, né? Então, tu sempre tem que ver se o saldo da tua disponibilidade dali, que vai gerar na DIME, lá no quadro 81, tá fechando com o teu balancete. Então, sempre espelha ali, né, os dois juntos para fazer essa conferência. O 81 é o ativo, né? Isso. Isso, beleza. E uma dica é que na apuração da DIME anual, a gente tem umas linhas, e se for reparar, tem os sinais do lado, mais, menos, igual. Sim. Então, se você tiver uma linha que esteja com mais ali, o valor dela não pode ser negativo. O valor dela tem que ser positivo. Então, já aconteceu de ter alguma conta ali que não deveria ser negativa, tá negativa, e quando eles entregam também dá erro lá na DIME. Então, isso também já ajuda eles a conferirem. Claro, sempre tem que conferir o balancete junto com a apuração. Sim. Isso mesmo. Show de bola. A gente tem algumas perguntas e dúvidas aqui, né? E a gente vai tirando conforme vai conversando. Exato. Tanto que eu trouxe uma bem específica. Sim. Vou até pegar aqui por favor. Para eu poder falar certinho, porque é uma coisa que cai bastante no atendimento e eu quis é importante, então. trazer. Isso cai bastante no atendimento quando o nosso cliente vai lá pedir ajuda do suporte, no caso. Exato. Tá. Seria uma dúvida que não compete ao sistema, então nem seria com nós do atendimento, mas como eu vi que traz, e tem até no portal do CEF, eu pensei, por que não levar não trazer no podcast? Acho válido. Então, uma dúvida geralmente é assim, a empresa ela era optante pelo Simples Nacional, né, no ano de 2024, e agora ela está em dúvida se em junho, porque ela é do presumido ou do real, ela tem que mandar DIME anual, né, porque no passado ela não tinha essa obrigatoriedade. Então, a resposta do CEF é sim. Certo. Indiferente o regime tributário que tu era no ano anterior, se no ano atual você tem que mandar DIME, você vai ter que mandar DIME anual com as informações do ano anterior. Então, tu vai ter que mandar do quadro 80, que é o inicial ali, até o quadro 84. Certo. Vai ter que fazer essa declaração, digamos assim. Vai ter que fazer essa declaração. Tá. Então, é importante, né? Vários clientes vão ao suporte, vão ao atendimento, solicitando informação sobre essa dúvida, no caso. Isso. Então, não é só você, cliente SE, que está nos ouvindo, mas muitas pessoas ficam perguntando, será que tem que fazer? Será que não tem que fazer? Porque mudou agora e tal. Porque eu era do Simples e não tinha desenquadrado meu ICMS. Então, eu não precisava entregar. Por conta deste ano, você precisa entregar. Por conta deste ano, você vai precisar entregar, no caso. Tá certo? Fica a dica aí para vocês. Exato. Até aproveitando, no site do CEF tem várias perguntas e respostas. Sim. Que é bacana vocês entrarem e acessar, porque às vezes a dúvida de vocês perante a consultoria está respondido lá. Ajuda bastante. Show. Até lá, ontem estava até dando uma olhada,
ele tem separadamente cada opção, que é o prazo, qual é o prazo que ele tem, qual as penalidades que ele vai ter. Então, tem tudo perguntas separadas, tópicos separados com as perguntas de cada situação. Sim. O que é cada quadro. Eu ia dizer, né, tipo, o cuidado na entrega, não é só apertar e enviar, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa fazer ali, que o cliente necessita fazer dentro do sistema, declarações, informações que ele precisa ter. O que tem que ter, ou o que precisa ter cuidado, assim, no caso? Nesse mês agora, de junho, ali na entrega de junho, ele tem que ter um cuidado redobrado, porque além dos dados mensais, ele tem que olhar os anuais. Então, a gente acaba dizendo, né, que é redobrado ali a atenção para tu ver se todos os saldos estão fechando. Exatamente, né? Que ele só preparei, apurei, trouxe algum valor e vou entregar. Não, tem que conferir. Tem que bater com o teu balancete para depois não dar problema. Até porque a gente acredita, o governo ele não deixa tão aberto assim, né? Mas eu acredito que ele confronte até com o SPED contábil, já por ser uma informação que a gente tem que preparar lá no contábil. E como o SPED ECD, inclusive não deixem para a última hora, né? Tá chegando a reta final. Vai toda essa parte de lançamentos. Então, o governo tem acesso quanto tinha teu ativo, quanto tinha teu passivo. Por isso faz a conferência de todas as informações. Isso, ele deve cruzar, sabe? Então, tem que ficar atento. Ele não vai cruzar só com o teu SPED fiscal. Ele vai cruzar com o SPED contábil também. Certo. Dessa forma. Dessa forma, exato. E daí, como uma declaração, porque daí geralmente vem a dúvida, né? Tá, mas quem deve fazer, então, a DIM anual? É o contábil, já que é uma preparação do contábil? No meu entendimento, eu acho que é do fiscal, porque é uma declaração fiscal, mas eu acho que você tem que entregar em comum acordo. Por exemplo, eu sou do fiscal, a Vrinha é do contábil. Então, eu e a Vrinha, a gente tem que se conversar, a Vrinha vai me ajudar nessa preparação lá no contábil, vai me ajudar a fazer essa conferência, porque às vezes quem é do fiscal não entende muito bem o balancete. Então, a Vrinha que entende vai me ajudar a fazer essa conferência, ver se meus saldos estão fechando, ou por que aqui o meu ativo não fechou, é porque faltou preparar ali alguma conta, né? Sim, o escritório em si tem que se comunicar entre eles. Exato. Sim. Beleza. Tá passando aqui embaixo, pessoal, as nossas redes sociais, acho que é importante, né? Faz tempo que eu não falo isso. Faz 2 semanas. Boa, Ellen, olha ali, ó. Faz tempo que eu também não faço isso. Ó, muito legal. Eu gostei ali no caso, porque eu falei durante tantos meses sobre o arroba do Everton Marçal, né? Que agora eles também colocaram, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ó, use as nossas redes sociais. Pessoal, se inscreve aqui no canal da SCI Sistemas, no nosso YouTube, onde a gente está transmitindo aqui esse podcast. O podcast aqui, ele é transmitido todos os dias às 8h15 da manhã, de segunda a sexta-feira, para que você tenha informação. Ele fica gravado ali dentro do YouTube também. E através do nosso YouTube, a gente também faz, no caso aí, a questão de divulgação, lives aí, que tem, de vez em quando tem lives aí. Tipo, toda semana tem lives aqui. Da SCI Sistemas Contábeis, aí, juntamente com outros setores, juntamente aí com especialistas técnicos na área, para poder ajudar o cliente, ajudar o nosso contador da SCI, beleza? E fica gravado aí para você ver depois. E também você pode verificar, a gente está sendo transmitido também pelo Instagram da SCI Sistemas, tá? Então a gente está ali ao vivaço também no Instagram da SCI Sistemas. E também estamos aí, no caso, após finalizar aqui, transmitido também pelo Spotify. Então você pode conectar lá no seu rádio, quando estiver lavando uma louça, fazendo uma comida em casa, limpando a casa, escutar a gente também pelo Spotify, tá? Então é bem bacana, bem legal, tá certo? Então aqui embaixo tá passando nossas redes sociais. Então deixa o seu like, né, no nosso vídeo aqui, no nosso podcast, no caso. E também siga as redes sociais da SCI Sistemas. E a gente também tem um sorteio, ainda tá rolando sorteio, né, Marcinho? Tem o sorteio, então tá, ó, ali embaixo tá rolando ali, ó. Então é muito simples, tá, participar do sorteio, beleza? O Wellington Marçal, ele sempre divulga aí, no caso, os sorteios pelo Instagram dele também, e também você pode estar participando aí desse sorteio da seguinte forma: siga @SCI Sistemas lá no Instagram e também siga Wellington Marçal, né? O nosso diretor da SCI Sistemas, lá no Instagram também. Mande lá um bom dia, boa tarde, boa noite para ele, para que você possa estar participando aí desse sorteio. E aí você mande lá um quero meu kit, tá bom? Para você poder participar aí, poder ser sorteado. Muitas pessoas têm ganhado, e só tem sorteios diários aí no caso, né? Então é bem bacana, bem legal essa divulgação também. E também siga também o arroba Everton Marçal, Everton Oliveira Marçal, que é o outro nosso diretor aí, que cuida do nosso podcast, é um apaixonado por rádio, por televisão, por vídeos, no caso, que está patrocinando aí o nosso podcast, tá certo? No dia a dia, beleza? Siga ele também lá nas redes sociais para poder fazer um bate-papo com ele, tá certo? Fica a dica aí para vocês.
Temos uma dúvida, meninas, antes da gente seguir, Sim. tá? O Moraes, ele falou o seguinte, vamos verificar aqui. Uma dúvida, sou do RJ, estou negociando a compra do sistema. Minha dúvida é, o SC está atendendo a legislação do RJ do ICMS? Sim. Está comprando. Tá comprando aí com a gente, né, Moraes? Que bom, obrigado pela parceria. Então, já com a informação da Ellen, né, especialista do fiscal, sim, está atendendo aí no RJ. Então, você já pode comprar, assinar o contrato e fechar com a gente essa parceria de longas e longas décadas e anos aí, no caso. Tá certo? Acabamos de vender ao vivo aí, Ellen, vice? Moraes, obrigado, tá, pela sua participação. Brincadeira, né? Mas é importante, a sua pergunta aí, importantíssimo. Então, para você estar ciente aí do que está ocorrendo, realmente, segundo aqui nossa especialista, nós atendemos aí o SMS do RJ, do Rio de Janeiro. Uhum. Fechou? Obrigado, tá, Moraes? Seja muito bem-vindo a SCI Sistemas. Vamos lá para o Vânio. Isso, Vânio Amorim. Bom dia, excelente iniciativa da SCI em diariamente trazer conteúdos de grande valor para o nosso dia a dia. Muito obrigado, Vânio, pelo seu feedback. Todos os dias nós estamos aqui fazendo esse bate-papo aqui legal, trazendo informações aí para vocês, trazendo novidades, divulgando para vocês tudo que ocorre dentro do mundo contábil, o que tem de diferente aí no caso, o que tem de informações aí que possam ser relevantes para você contador, para você dono de escritório contábil, você colaborador também de escritório contábil, tá certo? Beleza? Celso mandou bom dia, bom dia. Eu ia falar que o Celso ainda não tinha dado bom dia. Não tinha dado bom dia ainda, né? Eu ia perguntar, pegou trânsito? Show de bola. Celso, muito obrigado pela sua participação, bom ter você aqui com a gente. Vamos seguir aí, pessoal, então? Vamos. O que a gente teria para falar ainda, dona Ellen? Deixa eu ver, a gente falou dos destaques, falou da conferência, né? Que ele vai cruzar com os SPEDs. Falamos ali das empresas do Simples, que podem, né, ser aplicadas também. Das empresas da DIMI, que são sem movimento, né? Elas também precisam entregar, acho que é um ponto bacana de a gente destacar. E eu queria dar uma dica com humor, né? Dica com humor? Dicas da Ó, Ellen. Agora as dicas da Ellen são dicas com humor da Ellen. Isso. Diga lá. Nada de fazer Ctrl-C, Ctrl-V na DIMI do ano anterior, né? Porque parece prático, fácil, né? Que às vezes a gente faz no imposto de renda ali, aquela coisinha, né? Um ajustezinho ali. Sim. Mas depois só vai trazer tristeza, né? Que daí quando o governo for lá confrontar, as informações melhor não vão estar batendo. Exato, é melhor a gente ter feito a preparação correta. E um ponto. A Vrim comentou que a preparação ela não é por empresa, é por plano de contas. E se você preparou ano passado, você só vai precisar reconferir esse ano, porque ele não é uma preparação por ano. Eu feito uma vez a preparação, eu só vou conferir para os próximos anos, fazer um ajuste, alguma coisa assim. Certo. Show de bola. Exato. Dicas com humor. Com humor. Da Ellen. E daí, como a gente tá falando de humor... Claro. Vamos trazer piada, né? Pra gente poder finalizar o nosso podcast de hoje. Isso, vamos trazer uma piadinha. Sempre, né? Toda segunda e terça-feira. Mas semana passada ela não fez. Não, porque eu não tava aqui? Eu já tava 2 semanas sem fazer piada. Por que será? Porque eu não tava aqui? Eu não tava aqui? Eu vou falar com o Matheus Cortez, tá? Matheus, vou conversar com você depois. Doente, né? Semana passada ele participou, semana passada Pecado, gente. Lá, eu vou falar com o Laio também. Vou falar com o Laio também. Não. Pode deixar. Isso, obrigado. Tô voltando hoje, vou botar a casa em ordem. Isso. Manda lá. Tá, primeiro um convite, que dia 24... Dia 24 agora. Vai ter um EAD de DIMI anual. Então, né, quem tiver mais interesse e ver como a linha ali do novo visual e único funciona para DIMI anual, se inscreve, né? Pontualmente ali 10h30 a gente começa dia o EAD. 24? Dia 24. Que é? Amanhã. Amanhã, terça-feira. Fechou. Isso. Fica a dica para vocês, tá? Cliente SCI. Importantíssimo. E agora? Agora é piada. Pior que esquecer a DIMI. Uma situação, né? Não entregar depois. Olha. né? Se tu pode, sabe, beleza, esqueci. Tipo, importante, esqueci de fazer. Isso. Mas depois eu posso tentar dar uma retificada ali e enviar. Pode enviar, vai ter beleza. multa, né? Mas vai pode ter enviar. multa. Isso. É a mesma coisa, Jimmy. Que entra quase nisso, exato. Quase? Porque daí assim, ó, tu só vai descobrir quando o cliente tentar fazer uma licitação. Vai pedir a DIMI e tu não entregou. Putz. Sabe? É uns negócios assim. Então tem que ficar muito atento, prestar muita atenção, por mais que anual, tem que levar a sério. Porque às vezes agora a gente tá muito com a cabeça em ECD e CF, mas claro, até porque o ECD né? tem que entregar agora? Sim. Sexta-feira agora, né? Não, segunda. Segunda tem segunda ainda? Segunda. Nossa, vai começar? Meu, tem uma semana ainda, pessoal. Não, mas não acelera isso. Não fala assim. Acelera aí. Eu tô brincando. Tô brincando, é importante. Todo mês a gente tem entregas importantíssimas para fazer.
Mês passado foi do imposto de renda, agora temos ECD. E mês que vem, ECF. A dica que a gente sempre dá aqui no podcast é o quê? Cara, faz tudo junto. O ECD e o ECF alinhadinho, juntinho, para entregar de uma vez por todas. Tem cliente que tá fazendo tudo junto. Isso é legal, é importante. Tá pegando. Cliente que seguiu nossas dicas aqui no podcast de fazer juntos e entregar o quanto antes. Dos EADs que vem ocorrendo aí. Dos fax, dos videozinhos de chamada. Se eu não me engano, amanhã nós temos podcast sobre... Temos. Que daí é para finalizar o ECD. Para finalizar. Se eu não me engano, foram 5 podcasts ou 4? 5. Olha, acho que foram 5, porque a gente já trouxe antes de junho, então só em junho foi 4. Só em junho foi 4 e mais antes. Então a gente teve 5 podcasts sobre ECD para poder te auxiliar, poder te orientar sobre essas entregas. Exato. Você pode voltar no canal do YouTube aqui da SCI Sistemas e ter essas informações aí desses podcasts aí, verificar eles, assistir eles para não ter dúvidas sobre entregas do ECD. Então, é o último dia de entrega de ECD. Já falar amanhã, mas vamos alertar hoje, porque temos uma semana começando, né? Começa hoje, se não começou. Você pensa em tá pensando em festa junina agora? Nada de festa junina. Tá pensando em festa junina, né? Aquela coisa lá toda. Vai pensar em festa junina. Roupinha caipira. Daí vai festa julina daí, no caso. Isso. Então, entregue primeiro o ECD, depois vai pular o arraiá. Isso. Entendeu? Tranquilo, que nem a gente fez o videozinho, entendeu? Vai sair de férias, os filhos, né? Depois vem férias de julho. Isso aí. Não adianta ir pro arraiá pensando na ECD. Exato, não vai curtir, né? Vai ser bem ruim. Então, fica a dica pra você que segunda-feira que vem tem que fazer a entrega. Tá aí já. Tá em cima. Show. E o que a gente tem mais piadinhas? Não, trouxe só Acabou? essa. Fechou. É isso, meninas? É isso. Beleza, então. Muito obrigado pela participação de vocês. Importantíssimo esse bate-papo aqui, a gente trazer dicas e informações para os nossos clientes no dia a dia, no caso. Fica a dica para você e cliente SCI. Amanhã estaremos aqui às 8h15 da manhã para falar sobre ECD. Então, importante a participação de vocês. Vai ser o último podcast sobre ECD. Esse mês, né? Porque daqui a alguns meses a gente volta de novo, né? Talvez, pode ser que a gente traga. Para falar sobre. Então fica a dica, vamos fazer de novo o ECD, tive que retificar. Isso. Né? Não entreguei, não fiz a declaração. A entrega é dia 30, mas a gente ainda pega na primeira semana algum respício, assim, de cliente retificando. Porque daí, tipo, entregou para não perder o prazo, né? Não gerar multa. E daí na primeira semana retifica. Show de bola. Então estaremos aqui amanhã para falar sobre ECD com a galera do Contábil, tá certo? Isso. Conto com a participação de vocês, beleza, pessoal? Um forte abraço, uma ótima semana. Beijão no coração de vocês. Ótima segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.